vocês gostariam de deixar como marca aqui nesse planeta? Qual o legado que vocês acham possível, que permaneça aqui depois que vocês partirem? Vocês já pensaram nisso? Eu vou contar um pouco da minha experiência, da minha história. Hã, eu costumo chamar minha geração de geração sanduíche. Eu nasci em 1957, 12 anos depois do final da Segunda Guerra. E eu fui criada entre duas gerações totalmente opostas. Uma geração extremamente conservadora dos nossos pais e dos nossos avós, e uma geração totalmente nova que se abria à nossa frente, cheia de ideias novas, a contracultura, e essa maravilha das ideias progressistas. Isso nos traz questionamentos, nos trouxe questionamentos, porque não é fácil você viver num paradoxo entre vontade de liberdade e repressão. E esses questionamentos, né, vão abrindo a sua cabeça. Vocês conhecem a Mafalda, né? A Mafalda é essa personagem maravilhosa, contestadora argentina, que eu amo de paixão desde a minha juventude. E ela me inspira. Ela foi uma boa inspiradora para mim. E aproveitando a deixa da Mafalda, eu já vou fazer uma outra perguntinha para vocês. Quais as suas escolhas? Quem são vocês na fila do pão da humanidade? O que você gostaria de fazer por alguém e que você, às vezes, não tem essa oportunidade? Entre as escolhas que eu fiz na minha vida, a música teve um papel fundamental. Eu sou movida à música, quem me conhece sabe, é música o dia inteiro me acompanhando, trabalhando, dirigindo, a música me acompanha. Se eu fosse definir a minha história de vida, eu diria que a minha vida foi uma grande trilha sonora, porque eu tenho música para todos os momentos da minha vida, momentos bons e momentos ruins. E a música, ela nos conecta, a música nos une. E foi através da música que eu conheci aquele que foi o grande companheiro por 42 anos, o grande amor da minha vida, o pai dos meus filhos, o avô dos meus netos, e que me deixou recentemente, em 2019. Eu conheci o Waldir em 1977. Em 78, nós começamos a namorar. Em 83, nós casamos. Em 84, nasceu a nossa primeira filha, Débora, uma criança linda, maravilhosa, que dava alegria para a gente, a beça. Hoje, uma mulher forte, uma mulher cientista, que me deu 2 netos maravilhosos, Bianca e Tomás, e um genro que eu amo de paixão. E os 3 são argentinos. Eu acho que eu já tinha essa ligação com a Argentina e nem sabia, já com a Mafalda. E nesse mundo que eu e o Waldir começamos a construir, e esse mundo da música que nos levava também para muitos questionamentos, porque eu sou da geração dos anos 70, gente, eu sou roqueira. Aqui, o que eu trouxe aqui essa foto, é uma foto da gente dando uma palhinha em algum lugar aí, que eu já nem me lembro mais. E a gente tinha essa contestação natural da nossa vida. Mas vamos continuar, né, também, a gente tinha a nossa vida normal ali do dia a dia. Mas a gente tentava o segundo filho. E nessa tentativa do segundo filho, nós nos deparamos com uma mudança de rumo no nosso planejamento. Durante esse processo, nós passamos por um aborto espontâneo, no terceiro mês de gestação, seguimos, tocamos, e mais 4 gestações mal-sucedidas, sendo que 2 das nossas filhas nasceram com anencefalia e 2 nasceram mortos sem causa aparente. Na 4ª gestação, que não foi uma gestação programada, eu já tinha 40 anos de idade, meu marido também. Quando nós recebemos essa notícia, foi uma alegria. Falei, agora vai. Porque os médicos diziam assim para a gente, uma loteria, toda família tem chance de passar por isso. Aí eu pergunto para vocês conhecem alguém que ganhou 4 vezes na loteria? Eu não conheço, então não deve ser uma loteria. Isso já acendeu lá uma luzinha. Na 4ª gestação, quando eu estava fazendo o pré-natal,
veio o diagnóstico também que a nossa filha, que era uma menina, que a gente já sabia que era uma menina, nós já havíamos escolhido o nome dela de Gabriele, também nasceria com anencefalia. Anencefalia, para quem não sabe o que é a ausência de cérebro. A criança nasce sem cérebro, então não existe sobrevida. Ela é considerada a única malformação totalmente incompatível com a vida. Ela iria nascer e iria morrer. Nesse período, o governo do Brasil, né, ele soltou, através do Ministério da Saúde, uma propaganda dizendo sobre doação de órgãos, porque a doação de órgãos, a legislação, ela é de 1997, justamente o ano em que eu engravidei. E a propaganda dizia: se você quer ser doador, não precisa fazer nada. Se você não quiser, manifeste nos seus documentos, CNH ou RG. O Valdir ouviu isso no rádio, e aí ele veio me propor. Porque havia uma pressão, tanto da família como dos médicos, para interromper a gestação. Mas, intimamente, a gente não queria. Mas a gente também não via uma saída. Quando ele falou isso, eu falei: mas será que é possível acontecer isso? Eu falei: então vamos fazer o seguinte, a gente vai levar isso para o nosso médico e ele vai dar a palavra final. Se ele falar que pode, a gente toca em frente. Até porque isso foi um quentinho que deu no nosso coração de tentar fazer com que aquela dor toda que nós estávamos sentindo se transformasse em alguma coisa positiva. E assim fizemos. Fomos no consultório e o nosso médico falou que era possível e já nos orientou a fazer um contato com a Central de Transplantes de Órgãos do Estado de São Paulo, para que a gente conseguisse fazer alguma coisa organizada, ali, mais casada, né? Com a data de parto, a previsão da data de parto e achar uma criança compatível ali que pudesse receber a doação. E foi quando a gente recebeu o primeiro não. Quando meu marido ligou na Central de Transplantes, o médico que o atendeu ele falou: olha, nós não podemos aceitar a sua doação, porque se sua filha vai nascer sem cérebro, não tem como constatar a morte cerebral, que é um documento necessário para a doação de órgãos. Aí a Mafalda veio com tudo na gente, né? Baixou a Mafalda ali, falou: mas é óbvio que não pode. Como assim? Né? Não tem lógica isso, né? Agora, é uma questão técnica ou uma questão burocrática? Se for uma questão burocrática, a gente vai brigar por isso. E foi o que nós fizemos. O nosso caso foi bastante divulgado na época, nacionalmente e internacionalmente, porque nós somos o primeiro casal brasileiro a manifestar o desejo de doar órgãos de uma criança com anencefalia. Porque nós fomos pelos meios legais. Fomos direto para o Conselho Regional de Medicina, pedindo um parecer, e assim foi. E aí veio a divulgação do nosso caso. Então, foi matéria de todos os jornais, telejornais, revistas, fizeram, quem é mais velhinho aqui vai lembrar, tinha um programa que chamava Você Decide, na Globo, fizeram um programa sobre o nosso caso. Fantástico, um bloco inteiro falando sobre o nosso caso, mais direito ainda ao painel do Fantástico, onde a população dava opinião se deveria doar ou não. E foi o que aconteceu. Essa movimentação toda, vocês imaginam a cabeça da gente. Eu dou graças a Deus que não foi uma época de redes sociais, porque senão nós teríamos sido massacrados, com certeza. E vimos ali, começamos a encontrar essas dificuldades nesse caminho. Só que, quando veio a divulgação, nós tivemos contato com os outros 3 casos, aliás, o nosso era o terceiro, com mais 2 casos que tiveram repercussão internacional. E eles tinham em comum o nome das crianças. As 3 crianças chamavam Gabriele.
um caso americano, que era uma menina canadense, que doou o coração para o menino, que recebeu o nome de Paul Gabriel, em homenagem a ela. O italiano, que foi bem perto do nosso caso, o menino chamava Gabriele, e ele doou o coração para o menino Giuseppe. E a nossa filha, Gabriele, que não conseguiu doar os órgãos por causa da legislação. Eu costumo dizer que a Gabriele morreu 2 vezes. Ela morreu pela sua má formação, mas ela morreu pela ignorância, porque a lei era omissa. E a lei, por causa da lei ser omissa, foi privada uma outra criança de sobreviver. Isso nos levou para a ação. A Mafalda, como eu falo muito da Mafalda, ela sempre foi presente. Então, nós não queríamos que outras famílias passassem por o que a gente tinha passado, tanto pela falta de informação sobre doação de órgãos, como pela prevenção da malformação, que eu já tinha passado por ela 2 vezes. E começamos a plantar essa sementinha do nosso trabalho, que é o Instituto Gabriel, que completa 25 anos. E aí, agora que vocês já sabem mais ou menos da minha história, né? Muito rapidamente, óbvio, eu vou perguntar para vocês. Vocês têm ideia de quantas pessoas estão na lista de espera hoje no Brasil por um transplante? Nós temos mais de 75 mil pessoas. Vocês olham aqui, é o estádio do Morumbi. A capacidade dele é 66 mil pessoas. Seria o estádio do Morumbi com mais 9 mil pessoas do lado de fora esperando para entrar. Vamos trazer essas 9 mil pessoas para dentro aqui do gramado. Aí vocês vão imaginar 1/3 dessa população. 1/3 vai fazer transplante. 2/3 não. Por quê? Porque nós temos uma negativa grande das famílias. 47% das famílias dizem não quando são abordadas para doação de órgãos no Brasil. É praticamente para cada 2, uma diz não. E se essa pessoa que está na lista de espera, esperando por um sim de uma família, fosse da sua família, fosse você, ou fosse alguém que você gosta, alguém que você trabalha, não seria diferente? Você já não começaria a pensar diferente? Então, essa, gente, é uma conversa que a gente tem que ter em casa. A gente tem que perder o medo de falar de doação de órgãos, achando que doação de órgãos é morte. Doação de órgãos é continuidade de vida. A morte, ela é inexorável. Todos nós vamos passar por ela. Agora, o que nós vamos fazer com isso, é nossa escolha. A gente sabe, nessa recusa familiar, a gente sabe que 95% das famílias que são abordadas para doação, aquelas que sabem a vontade do doador, respeitam a vontade. Então, e é um funil, né? Isso aqui vai afinando. Então, se a gente deixar claro para a nossa família, a família vai respeitar, mesmo que ela seja contra, mas ela vai respeitar a vontade. Então, vamos conversar, gente. Deixa claro se você quer ser ou não. Porque, afinal de contas, uma vida, um doador salva 8 pessoas. Ela tira 8 pessoas da lista. Se ela for um doador completo de órgãos e tecidos, ela vai beneficiar 25 pessoas. Vocês acham isso pouco? É muito, né? Ainda mais quando você imagina que não são só as 8 pessoas, as famílias, os amigos, todo mundo sofre junto. Ninguém está sozinho nisso. Aí eu pergunto para vocês, isso não é uma possibilidade de legado? Isso não é uma marca que a gente pode deixar aqui, quando a gente partir? Deixar essa marca para a nossa família, para os nossos filhos, e saber que você ou autorizou, ou doou, e salvou pessoas. Você deu chance de vida para outras pessoas.
É um legado maior do que, às vezes, você ter dinheiro e criar um trabalho ou uma fundação, porque ela não depende de nada, ela depende de uma palavrinha, que é o sim, é dizer sim na hora da doação. Então, eu convido vocês a refletir sobre isso e deixar claro para a família, porque até se vocês não quiserem ser doadores e a família autorizar, vocês vão doar, depois vocês se entendam com a família, vocês que venham puxar o pé deles depois. Mas deixa claro, quero ser doador, não quero ser doador, para que a família não tenha essa dúvida no momento. Porque o transplante, ele não é cura. Transplante é tratamento. Só que é o último tratamento que a pessoa tem direito. Tudo já foi tentado, nada foi conseguido, e o transplante é o último tratamento que essa pessoa vai ter. Só que o remédio não está na prateleira, o remédio não está na farmácia. O remédio somos nós. É ser humano salvando ser humano. É gente ajudando gente. Então, eu acho que é a melhor maneira da gente se tornar um ser humano melhor. E a gente se conectar a esse planetinha azul aqui que a gente vive, perdido nessa imensidão do universo. E você deixa a sua marca para sempre. Porque as famílias que vão receber esses órgãos vão ser eternamente gratos a você. Então, pensem nisso. Levem essa ideia para frente. Se você já é doador, sai espalhando. Não tem medo de falar, porque as pessoas não gostam, mas ninguém domingo senta lá na hora do almoço, na macarronada, e fala, vamos conversar sobre doação de órgãos? Ninguém fala. Então, vamos conversar. É continuidade de vida, não é morte. A gente vai deixar expresso só o que você quer fazer. Então, vamos levar essa meta, né, para frente, e vocês vão conseguir passar isso e salvar vidas, ajudar a salvar vidas, porque é isso que é a doação de órgãos. Que nós entramos meio que na contramão, mas ela é possível, tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada pela atenção.